Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E nesse vídeo eu venho trazendo para vocês a segunda parte relativa ao vídeo de ontem que eu expliquei o racional por trás das ações para ficar de olho que eu sempre divulgo no vídeo de segunda-feira às 7h15 da manhã. E se você acha interessante esse tipo de assunto e quer entender um pouco mais o que acontece ou qual a lógica por trás de cada operação, segura só um minutinho de introdução que já voltamos com o vídeo. Lembrando sempre que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Então, mediante as colocações que eu tenho feito durante os vídeos de segunda-feira, eu decidi fazer um resumo, né, da primeira parte, das primeiras 2 semanas, das operações, né, ou dos papéis que eu tenho sempre trazido para a galera, para que pudessem ficar de olho durante a semana, que poderiam se tornar boas oportunidades. E como sempre lembrando, que isso aqui não é uma recomendação, tá, gente? Isso é simplesmente, vamos dizer, mediante a posição dos papéis e a posição em relação ao mercado, algumas ações que podem ter uma boa valorização ou até, de repente, se tornarem um bom call de venda, né? Ou para quem gosta de utilizar o jargão de mercado, ficar short simplesmente numa posição vendida de uma ação. Então, sem mais enrolação, na primeira semana, né, que seria referente ao dia 30/4, que foi a última sexta-feira do mês de maio, nós começamos falando sobre BR Foods, Caixa Seguridade, Lojas Americanas, Eneva e Via Varejo, né? E eu coloquei inclusive os valores. Então, vamos ver o que aconteceu com cada uma dessas ações e ver qual seria o resultado, por exemplo, após aproximadamente 30 dias de execução, né, para cada uma das ações que eu citei na segunda-feira referente ao dia 30. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o Profit. E o que nós temos? Já temos logo de cara aqui o gráfico de BRF. A posição de entrada estaria aqui entre 21,03 e 20,55, né? Que seriam dentro daquela semana, quais seriam os valores de entrada. Quais seriam as relações? A relação seria de um risco de aproximadamente 4,94%, um retorno para o topo mais próximo em torno de 17%, ou seja, 4 para 17 seria um 4 para 1 para todos os efeitos. E o que aconteceu com a ação? Ela lateralizou durante quase todo o mês de maio, porém não perdeu o valor de suporte que estava aqui, né, que seria, vamos assim, teoricamente, a saída da ação, que seria em 19,71, e hoje a ação está em relação a aproximadamente a data que foi colocada, né, o posicionamento que eu falei para ficar de olho nessa ação, ela estaria hoje com uma valorização para o fechamento de sexta-feira de 38,29%. Quais seriam, vamos dizer assim, os pontos relativos a essa ação? Bom, primeiro ponto seria uma possível parcial no primeiro topo, aqui em torno de 20,05. E a partir daí, por que uma parcial? Vamos supor que você tivesse comprado 1.000 ações de BRF, né, entre esses valores aqui, de 21,03 e 20,55. A primeira parcial seria em torno de 25% do valor de compra. E aonde seria ou a segunda parcial ou a finalização? Existem 2 critérios para se pensar nisso. Vou falar isso aqui, vou usar a BRF como referência e para as demais não precisar explicando a mesma coisa. Primeiro,
saída seria no topo, né, próximo ao último topo, vamos dizer assim, perdido, ou a última resistência para todos os efeitos, né? Qual seria a saída final desse papel? Na minha concepção, pela minha forma de operar, somente perdendo a média móvel de 21 períodos, que no momento está passando em 25 e 15. Lembrando que o papel agora, hoje está em 28,65 pelo fechamento da sexta-feira. Para todos os efeitos, quem está na operação ou para quem estivesse na operação, continua na operação até que ele perca principalmente a média móvel de 21. Perdendo a média móvel de 21, existem duas possibilidades. Primeira possibilidade, você encerrar a operação e procurar uma outra oportunidade. Segunda oportunidade, você encerrou 25% da operação, encerrar 75% da operação restante, né, que seria 75% dos 100% restante, né, e manter a operação ainda em aberto. E aí sim, caso ele perdesse realmente, vamos dizer, e na próxima semana ele continuasse com uma tendência de baixa, o que sinalizaria, vamos dizer, uma inversão de tendência de alta para baixa no curto prazo, você de repente finalizar a operação. Isso é válido, tá, para todos os outros papéis que eu vou citar, né, nesse vídeo rapidamente. Segundo papel, Caixa Seguridade. Qual seria a situação? CXSE3. Vamos lá dar uma olhada, ver como é que ficou. Bom, CXSE3 foi um papel que foi feito a IPO recentemente, né? Como a gente sabe, a Caixa Seguridade. A faixa de entrada ficou aqui entre 10,2 e 9,73. Qual seria o risco para todos os efeitos? O risco era a última mínima do papel, que era nada mais nada menos que com 2%, que seria em 9,48, que foi a mínima que o papel fez após seu IPO. Primeiro topo. Tem? Não, não tem. Primeiro topo para todos os efeitos seria hoje a referência da média móvel de 20 períodos, que está em 11,66, que é justamente onde o papel se encontra hoje. Tirando por referência a média do call, né, vamos dizer assim, da sugestão, a ação estaria dando hoje um lucro de 19,21%. Mesma situação. Bateu aqui uma possibilidade de você encerrar 25% da posição, ficar com os outros 75% e aguardar ver qual vai ser o movimento do papel. Outro papel que nós falamos também foi as lojas americanas, LAME 4. LAME 4, para todos os efeitos, teria sido um papel, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, né, que ficou meio grande para todos os efeitos, trazer um pouco para trás, beleza. LAME 4, por exemplo, seria um papel que teria perdido, né, o suporte para todos os efeitos. A entrada teria sido aqui entre 21 e 15 e 20 e 53, né? O stop seria em torno de 19 e 43, com 6% de prejuízo. E ela chegou a cair 11%. Bom, seria uma saída de posição aqui para todos os efeitos, ou dependendo do operacional de cada um, pensar. Se você olhar só para o gráfico, realmente a saída seria aqui. Agora, se você olhar, por exemplo, para uma outra referência, que seria o indicador, o MACD, por exemplo, eu não teria saído, mesmo ela perdendo esse suporte aqui, eu teria continuado na operação. E para todos os efeitos hoje, a operação ainda estaria valendo, né? Mas aí vai, como disse, do operacional de cada um. Próximo papel, Eneva. Eneva 3. Mesma situação. Entrada entre 14,75 e 14,58. Deixa eu tentar pegar aqui o meio. Perda no máximo de 4,77. Primeira saída no primeiro topo com 17,32%, mesma relação, 4 para 1, né? Segunda saída, mesma situação. Parcial aqui na casa dos 17,27, 17,30, né? De 25%, e levar a operação até que ela perca a média móvel de 21, ou até que ela apresente um claro sinal de reversão, que seria o quê? Perda da média móvel de 21 períodos e perda, vamos dizer assim, na semana seguinte, da mínima do candle da semana anterior. Né? Pode ser levado como parâmetro de referência.
Então, para todos os efeitos, vamos supor que alguém tivesse entrado aqui no meio, justamente, né, no meio da confusão, estaria aqui para todos os efeitos hoje com um lucro de 22,27%. Teria feito para todos os efeitos a primeira parcial aqui em torno de 17,90 a 18,05, por exemplo. Não perdeu a média móvel de 21, continuaria na operação. O outro papel que nós falamos foi a Via Varejo, VVAR. VVAR3, mesma situação. Entrada entre 11,76 e 11,89. Perda máxima na casa de 4,35%. Primeira saída estava bem próxima para todos os efeitos, mas válida com 8%, ou seja, um 2 para 1. E a próxima saída só perdendo a média de 21. Hoje, por exemplo, o papel, vamos dizer assim, vem com uma valorização da data, né, que eu falei para ficar de olho na ação, de 22,58%. E a partir daí encerrava-se, né, para todos os efeitos, tá bem aqui, a recomendação, né, recomendação não, desculpe, não é recomendação, tá, gente? Lembrando mais uma vez, a ação que eu falei, as ações que eu falei para se ficasse de olho durante a semana, que foram BRF na primeira semana para todos os efeitos do mês 5, BRF, Caixa, Lojas Americanas, Eleva e Via Varejo, com os valores aqui, inclusive, para quem quiser dar uma olhada depois com mais calma. Na segunda semana, nós tivemos o Grupo Soma, B2W, Magazine Luiza, Engie, Ultrapar e Cielo. Vamos ver como é que foi a situação de cada uma dessas, como é que se comportou cada uma dessas ações, né, após eu ter colocado essas ações para todos os efeitos no radar dos investidores que acompanham aqui o nosso canal. Começando pelo Grupo Soma. Soma 3. Entrada entre 22,46, ou desculpa, 12,46 e 12,80. Perda máxima 7%, né? Foi um pouco mais acentuada para todos os efeitos, né? Que seria em 11,63, seria com perda desse valor. Primeira parcial aqui na casa dos 14,95, né? Em torno de 25%, e hoje o papel, que seria com algo em torno de 18%, hoje o papel está caminhando, né? Fechou na sexta-feira com 22,90% em relação ao ponto central, né? Do que seria a referência da possível entrada no papel. Mesma referência, perda da média móvel de 21 períodos na semana, no semanal, e perda do candle, da mínima do candle da semana anterior. Seria, por exemplo, a saída provável desse papel. Temos também, dentro disso, B2W, a nossa amiga Betou 3, B2W, média do ponto de entrada com um risco máximo de 9%. Primeira saída na base de 10 a 11, meio que no 1 para 1 para todos os efeitos. O papel, vamos dizer assim, tem variado bastante, né? Seria outro papel que, para todos os efeitos, se você fosse levar por referência, né, a mínima da semana para todos os efeitos, pensando aqui no que seria a referência. Alguém pode estar perguntando, pô, mas da onde que você tirou essa referência? Bom, a referência do B2W, por incrível que pareça, eu peguei cá atrás, ó, trazendo, colocando bem pequenininho, que foi justamente nessa região aqui que ele, assim, que ele formou esse gap aqui, que propiciou todo o movimento, né, de alta do papel. E você vê que, para todos os efeitos, apesar do papel ter feito um movimento de alta muito forte até julho, ele vem entregando toda a alta, né, que ele fez
com a diferença apenas da recuperação do mês de dezembro e janeiro, né, vem entregando para todos os efeitos toda a alta do papel que ele tinha conseguido nos primeiros meses até o mês de agosto, comecinho de setembro de 2020. Né? E qual seria a referência? Seria justamente ele perder esse gap aqui, que aí sinalizaria para todos os efeitos que o papel estaria entrando numa possível tendência de baixa. Outro papel da mesma semana, nós temos a nossa amiga Magalu, Magazine Luiza, MG, LU3, entrada entre 20,15 e 19,63, ponto médio com um loss no máximo 7%, primeira saída para todos os efeitos com 11%, dá um pouco menos que 2 para 1, né? Segunda saída, se fosse o caso, com 26,76%, mais ou menos. Para todos os efeitos, o papel chegou a bater, né? Mas não fechou para todos os efeitos abaixo da posição de loss, né? Ele só bateu e voltou. Por isso que eu não costumo, por exemplo, nesse tipo de operação, caso eu esteja fazendo, é claro, eu colocar o stop, né, nesse ponto. Normalmente eu coloco um aviso no profit, você vem aqui em cima da linha de resistência que você colocou, ou de suporte, né, como cada um diz assim, e você habilita o alarme de rompimento para você analisar se foi simplesmente um falso rompimento, né, como a gente costuma dizer, o papel simplesmente bateu e depois retornou, se o papel realmente perdeu aquele valor, né? E o Profit ele avisa dessa situação. Então, para todos os efeitos, quem tivesse, por exemplo, por algum motivo, né, olhado, acompanhado e achado que realmente valia a pena a entrada, estaria dentro da operação. Estaria hoje, por exemplo, com um médio, né, de 5,60, né, ganhando 5%, ainda próximo, ainda aguardando, né, chegar no primeiro topo, que seria aqui com 12%, que seria teoricamente a primeira parcial. O papel está acima da média móvel de 21, né? Cruzou na realidade, vamos dizer assim, no final do mês de maio agora, as médias. Então, para todo efeito, continua a sinalização de alta do papel. Próximo papel é Eneva. ENEV3. Segunda colocação lá das ações para ficar de olho da semana. Entrada entre 14,75 ou 14,58. Também, ponto bem interessante. Risco máximo menor que 5%. Primeiro retorno, 16%. Hoje, por exemplo, as ações vão com 22,16% em relação ao ponto de entrada. Também um bom, vamos dizer assim, um bom risco-retorno para todos os efeitos, estaria dando um bom resultado. Para fechar, Ultrapar, o GPA, entrada pelo médio aqui com um risco de 7% mais ou menos, primeiro retorno 1 para 1 para todos os efeitos, a ação vem rabiscando bastante dentro dos valores, porém não perdeu em nenhum momento, né? O suporte aqui na casa dos 18,85 continua. Se alguém tivesse entrado para todos os efeitos, só pegou um calor aqui, né, durante, vamos dizer assim, o mês de maio, mas para todos os efeitos vai levando aí devagarinho, né, 3,80% em cima da média. Também continua válido, médias apontando para cima, uma tendência que, se continuar essa semana com o movimento que nós temos, provavelmente com um rompimento agora dos topos históricos do Ibov, uma tendência de chegar aos 132 pontos, eu não sei porque o mercado cismou com esse valor, mas é a média. Olhando para o MACD, por exemplo, ele cruzou a média móvel lenta pela rápida, vamos dizer assim, no começo desse mês, indicando uma boa força compradora. Para todos os efeitos, continua, mesma referência, média móvel de 21 e perda do candle da semana anterior, ou melhor, da candle do mínimo da semana anterior. E por último, a nossa amiga Cielo. Ciel 3 sem fracionado, senão dá ruim.
Entrou no F. Ciel 3, a mesma situação. Entrada entre 3,43 e 3,54, né? Foi aqui nesse valor. Risco máximo de menos de 6%. Primeira saída em 3,85. Papel pegou em 3,85, ele deu uma segurada, inclusive aqui, ó, que teria valido a parcial. É até interessante olhar, porque o papel ele chegou a voltar um pouco, mas não perdeu a média móvel 21. Continua. Para quem entrou aqui ou que tivesse entrado, né, levando por referência, que isso aqui não é uma recomendação, tá, gente? É só um estudo que eu faço e estou trazendo para vocês, vamos assim, daquelas ações que eu coloco toda segunda-feira de manhã, para você ficar de olho e mediante o teu operacional e teu setup, de repente você vai ver se vale a pena ou não uma entrada nesse papel. E que estaria dando um retorno hoje de 22,85. Ou seja, fazendo a avaliação em cima da maioria dos papéis, né, podemos dizer que boa parte deles apresentou resultado satisfatoriamente positivo, com exceção de 2 ou 3, ou seja, 3 papéis em uma relação de 11, né? Eu acho que teoricamente tá bom, né? Vamos colocar assim, em relação às colocações que eu tenho feito durante a semana. Durante a semana eu vou trazer as ações que eu falei na terceira e nas últimas semanas, né, do mês de maio, né, para fechar. A colocação não quis trazer nessa semana porque senão ficaria muito próximo, somente das ações que foram faladas no finalzinho do mês, né? Então vou dar uma semana de intervalo aí. Talvez eu não traga todas elas, traga só uma parte, já para poder não ficar muito próximo, né, as referências para os valores atuais. E como sempre, se você está chegando aqui pela primeira vez e não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like ou seu dislike, também não tem problema, mas por favor deixe aqui nos comentários o que você gostou ou não gostou no vídeo, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Muito obrigado a todos. Lembrando que amanhã às 7h15, como sempre, tem vídeo pré-abertura de mercado e bons investimentos.